nessa noite agradecer ao pastor Ronaldo pela oportunidade concedida. Agradecer a Deus pela vida dos obreiros que estão junto nessa retaguarda e a toda a igreja. O capítulo 12 e também o versículo 12 que diz assim: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que sim, que era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. Amém, irmãos? Podeis assentar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos, na leitura que lemos, nós estamos vendo Pedro recebendo um livramento da parte do Senhor, e a qual ele chega na casa de Maria e eles estão orando. E, meditando nesta palavra, eu estava observando que nós, quando levantamos as mãos e aceitamos a Jesus, a nossa vida começa com uma etapa, servindo a Deus, e depois de um tempo, esta etapa muda. Nosso pastor, irmão Francisco, leu a palavra dizendo: vinde a mim todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. Esse é o convite que nós recebemos quando aceitamos a Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus, através do convite do Senhor, nós começamos a caminhar, a ouvir a palavra, a ouvir os hinos, as promessas de Deus. E com o tempo aquilo vai entrando em nosso coração, e uma simples participação de culto já gera a vontade de fazer a vontade de Deus e trabalhar na obra do Senhor. Nós vemos que isso começou com os discípulos e até os dias de hoje alcança o coração de cada um de nós. Se nós formos ler em Lucas capítulo 5, nós vemos quando Jesus encontra com o apóstolo Pedro. Ali ele faz um milagre depois da pregação, a qual eles escolheram, pescaram e retiraram daquele mar muitos peixes. E Jesus, depois de realizar a pesca maravilhosa, Jesus vira para Pedro e fala: olha, eu quero fazer de você não um pescador de peixes, mas sim um ganhador de almas, sim um ministro do Evangelho. E nós vemos que Pedro começa a caminhar junto com Jesus, aprender junto de Jesus. Se nós começarmos a ler os livros dos Evangelhos, nós vamos ver que Pedro está sempre ali, fazendo a vontade do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje. A pessoa vem na igreja, chega aqui com a vida destruída, Deus lança uma palavra de mudança, e a pessoa vê que aqui neste lugar encontra solução para os problemas, encontra Jesus e sabe que Jesus pode mudar a sua vida e começa a caminhada. E o mais impressionante de tudo é que a pessoa começa e depois de um certo tempo a pessoa quer interagir, quer louvar, quer pregar, quer interagir com o culto. E quem tem chamada de Deus, sempre o resultado é este. Mas caminhando com Jesus, irmãos, nós começamos a aprender que nós devemos deixar as coisas para trás, as coisas que não agradam a Deus. Mas o nosso adversário, ele sempre procura uma brecha para tirar de nós a confiança de estarmos na presença de Deus. Se nós formos ler em Mateus capítulo 16, Pedro, se não me falha a memória, Pedro fala para Jesus
que Jesus é o Filho de Deus vivo, né? E também, numa das suas reuniões, Pedro fala para Jesus, olha, se possível for, Jesus, eu morro no teu lugar. Eu faço o que for para defender o Senhor. Mas, para surpresa de Pedro, um dia Jesus fala para ele, olha, Pedro, antes que o galo cante, você ainda vai me negar. Quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro estava numa euforia no seu coração, dizendo, olha, eu creio tanto em Jesus Cristo, que pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, a minha empresa pode falir, eu posso perder a esposa, os filhos, mas eu não largo. Ele estava com a convicção que nenhum problema da terra poderia afastar ele da presença de Jesus. Eu estou conjecturando aqui, irmãos, mas quando chegou a prova na vida dele, quando chegou o momento em qual ele negou a Jesus, ele viu que por mais que ele estava cheio de convicção, mas se ele não tivesse a presença de Deus dentro do coração dele, ele voltava atrás. E assim acontece dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje, nós já ouvimos louvores, ouvimos palavra, o coração dele está cheio, ele está repleto, ele pode parecer um gigante ali na porta, que ele derruba o gigante porque ele está cheio. Mas amanhã, que é segunda-feira, começa uma rotina na semana, talvez o medo bate no coração dele. Mas nós temos que sair daqui com uma confiança, que o mesmo Deus que nos encheu aqui hoje, nós temos que amanhecer amanhã cheio dele. Na terça-feira está cheio dele. Na quarta, o mesmo exemplo. E no decorrer de toda a semana, cheio da presença de Deus. Porque as lutas vão vir todos os dias. Mas nós temos que estar cheio da presença de Deus. Quando Pedro, pela terceira vez, diz para aquelas pessoas que não conheciam Jesus, que o galo canta, dizendo, olha, negou Jesus. E ele sai abatido, decepcionado. Porque ele achou que ele tinha posto tudo a perder. E nessa mensagem, nesta passagem, eu aprendo uma coisa, que nós vemos que lá em João capítulo 21, versículos 14, 15, 16 a 17, nós vemos que Jesus vai conversar com Pedro e vai mostrar para ele que por mais que ele errou, eles amavam ele acima do erro e que Pedro poderia retornar, ou seja, reconhecer que errou, ser perdoado e retornar nas suas atividades. E hoje eu vejo muito acontecer no meio Eu conheci um rapaz que ele começou a ir para a igreja e um dia, no seu vacilo, ele voltou a usar drogas. E eu falei para ele, volta para Jesus. Ah, mas os irmãos já sabem que eu andei usando droga, andei até vendendo. Eu não vou ter mais condições de interagir com a igreja. Às vezes a pessoa fica com medo por causa que errou e não tem mais perdão. Mas Jesus, lá no capítulo 21, ele diz para Pedro, olha Pedro, se você me ama, esquece tudo o que você fez e apacenta minhas ovelhas, vai fazer a minha vontade, porque Jesus Cristo, ele não fica olhando para nós e dizendo, olha, você traiu o seu esposo, você roubou o seu vizinho, você maltratou alguém. Não, Jesus ele só diz, olha filho, você tem uma lista que não é muito boa, mas eu sou o Deus que passa o meu sangue, pago os seus pecados, apago todos eles e te dou uma nova chance para fazer a minha vontade, porque nesse lugar é um lugar de restauração. Se nós formos ler no livro de Atos, Pedro, depois de ter um encontro com Jesus, ele está orando. Ele está reunido com 120 pessoas, dobrando o joelho e falando assim, Deus, eu preciso ser cheio do teu Espírito. Deus, eu preciso ser cheio para fazer a tua vontade.
Deus, eu preciso ser cheio para onde eu for, a tua presença esteja comigo e eu vença a vontade da carne. E quando quer ver, eles são cheios do Espírito Santo. 120 almas cheias do Espírito Santo, ele levanta, começa a fazer os seus discursos e pessoas começam a converter e aceitar a Jesus. Você começa o livro de Atos, Pedro sai pregando, ministrando, começa a organizar a igreja, começa a levantar diáconos. Ele está cheio da presença de Deus. Mas no capítulo 12 ele está preso. Herodes já tinha matado a Tiago, estava esperando amanhecer o dia, passasse aquele dia para também matar a Pedro, porque o povo gostava. Pedro está dentro da prisão, esperando chegar o seu tempo. Mas eu vejo algo importante. Na casa de Maria, mãe de João, eles estavam de joelhos dobrados, orando a favor da vida de Pedro, que ainda estava vivo. E Deus, através da oração, começa a mover a favor da vida de Pedro. E eu aprendo algo interessante, que nós, como igreja, nós não devemos deixar de lado a oração, porque através da oração, Deus ainda faz milagre. Eu congregava ali no Bortolã e eu tive uma experiência que eu nunca mais esqueci aquilo. Os irmãos chegaram na igreja e quando eles saíram para a igreja, o irmão Daniel começou a infartar e o pessoal correram com ele para o hospital e um outro grupo de irmãos foram para a igreja no domingo à noite. E quando chegaram lá, falou, vamos orar para o irmão Daniel. E ele foi para o hospital infartando. E naquela época, o presbítero Rafael, a sua esposa, hoje ela trabalha no Unimed, mas na época ela trabalhava na Santa Casa. E ela acompanhou quando aquele homem deu entrada na Santa Casa e aquele homem morre. Eles puseram os aparelhos ali para dar choque no peito daquele homem, que eu não sei o nome daquele abençoado, daquele aparelho. Eles iam falar em mistério. Amém? E aí, o médico pegou o papel, assinou o óbito daquele homem, o irmão Daniel. Só que o irmão Daniel voltou. Depois de quase 4 minutos, ele voltou à vida sem precisar dar choque no peito dele. Só que ele voltou cheio da presença de Deus e dando glória a Deus. E ele contou uma coisa que aqui lá nos marcou. Ele falou que quando ele sentiu que ele estava morrendo, ele viu o corpo dele na cama. E quando alguém pegou na mão dele e falou, venha ver. Quando ele abriu o olho, ele estava dentro da igreja do Bortolã, em espírito. E ele viu nós com as mãos levantadas, dizendo, Jesus, salva a vida do nosso irmão Daniel. Jesus cura Daniel. E diz que aquele homem falou para ele, olha, você não vai agora, porque a minha igreja está pedindo para que te cure, para que faça o milagre na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluias. Quando quer ver o irmão Daniel, abre os olhos lá dentro do hospital. E a esposa do pastor estava no plantão naquela hora. Para surpresa dos médicos, o homem já estava com o óbito assinado, voltou à vida. E depois chega lá no Bortolã contando, olha, Jesus me restaurou e mostrou vocês orando por mim. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que a oração pode levantar quem for contra você. Mas através da oração, Deus vai enviar milagre. Deus vai espantar muitas pessoas. Porque através da oração, Jesus vai mudar o quadro da história do teu marido. Jesus vai trabalhar a favor dos seus filhos. Através da oração, a tua empresa vai começar a prosperar. Através da oração, Deus vai mudar o quadro aqui nessa noite. Porque Ele está ouvindo a sua oração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pedro está preso, está amarrado às correntes, tem soldado do lado dele, e ele está dormindo.
Tem alguns que falam que ele estava confiante que ele ia morrer velho. Mas eu penso assim, irmãos, quem tem certeza que Deus está no controle, pode estar caindo no mundo, irmão, que ele está tranquilo. Sabe por quê? Ele acredita que tem sempre um milagre chegando na vida dele. O homem está dormindo, entre meio aquelas correntes. Ele desperta com o anjo do Senhor. Levanta. Põe a sua capa aí. Calça as suas sandálias. Vem comigo. Aleluias. Tem crente que entra na igreja e fala assim: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje é o último culto. Se o Senhor não fizer um milagre na minha vida, eu não volto mais aqui. Mas Deus está falando para você: persevera em oração, aquieta o teu coração, porque eu sou o Deus que conheço desde o início que você está passando. O meu milagre está chegando na tua vida. Aquieta, somente espera, porque tem mover de Deus na tua casa. Só espera um pouquinho, porque Deus está vendo tudo. Louvado seja Deus. As portas da cadeia começam a se abrir, as correntes caem e ele sai acompanhando o anjo do Senhor. Tem hora, irmãos, que na nossa vida é só um milagre. Às vezes você olha, vê as portas fechadas, não vê a solução para o problema. Aleluias. Mas para de olhar para os seus problemas e começa a engrandecer, a adorar, a olhar para esse Deus a qual nós servimos. Porque na etapa que estamos vivendo, nós estamos vivendo uma etapa de adorar o Senhor, de servir a Deus. E por mais que esteja tudo ao contrário, Deus tem um milagre para a tua vida. Aleluia. Mas pastor, a minha sentença é de morte. Ei, o homem pode ter dado a sentença de morte, mas meu Deus ainda não assinou nada. Meu Deus ainda está trabalhando a teu favor. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Rei Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sinto Deus trabalhando em vidas que entrou aqui destruída. Mas Jesus está dizendo: olha, vou eu recompor, vou eu reestruturar, vou eu mudar esse quadro, porque estou ouvindo a oração. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluias. Tem milagre que Deus faz na nossa vida, irmãos, que nós ficamos até espantados. Mas quando Deus está no negócio, né, as coisas é diferentes. Ele sai pelas ruas, e depois de andar um pouco pelas ruas, o anjo se sai da presença dele. E ele fica espantado, achando que está sonhando. Mas ele vê que acontece um milagre da parte de Deus. E ele vai para a casa da irmã Maria. Lá eles estão orando. Aleluias. Quando ele bate na porta, a menina vê que é Pedro e não abre a porta. E volta contando: olha, Pedro está ali fora. Quando Deus quer abençoar alguém, irmãos, louvado seja Deus, Ele move os céus a seu favor. Louvado seja Deus. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele muda a história, irmãos. Eu lembro que um dia nós estávamos em casa e foi uma irmã na casa da minha sogra e disse para ela assim: olha, eu estava orando a Deus e vou vender minha casa, e o Senhor mandou eu vir aqui vender a minha casa para a senhora. E eles fizeram um propósito, a minha sogra com aquela irmã: nós vamos orar a Deus em 7 dias, para Deus dar a resposta. Quando foi numa quinta-feira, o pastor Carlinhos está ali no fundo, ele ministrava um culto ali perto da José Piffer, e nós fomos convidados para estar naquele culto. Deus toma o pastor Carlinhos, sem saber de nada, e
virou para minha sogra e para o meu sogro e disse assim: olha, vocês fizeram um propósito com Deus. E daqui 7 dias tem resposta de Deus para a vida de vocês. Aleluia. Eu não sei se o pastor Carlinhos lembra disso, mas ele entregou o que Deus mandou. E entraram em oração. A resposta de oração era para ver se o banco liberava o dinheiro para comprar a casa. Quando chegou no 7º dia, o banco ligou para que elas fossem fechar o contrato, que o banco liberava o dinheiro. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu não sei que jeito que você amanheceu hoje. Talvez você olhe e só vê portas fechadas. Mas ainda resta oração na sua vida. Ainda resta um sentimento de buscar a Deus. E é nesse sentimento que Deus está trabalhando. Aleluias. Talvez você está pensando: o que eu vou fazer o dia de amanhã? A semana vai iniciar e está tudo conturbado. Mas eu vejo Deus entrando com providência, abrindo as portas. Aleluias. Oh, rabanto e delabaço e decandalamas. Eu vejo Deus entrando com providência sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque na situação que está não vai continuar, porque tem milagre de Deus chegando na sua casa. Aleluias. Alguém adulto vai abrir a porta e se espanta, porque quem está na porta é Pedro. Tem crente que vai ficar surpreendido. Tem pessoas que vão ficar espantadas em que Deus vai fazer na sua vida. Isso é profético nesse momento. Mas não desista de orar. Não desista de acreditar que na tua chamada Deus, Ele não errou em te escolher. E Ele não está te abandonando. Não, não. Aleluias. Porque o testemunho é grande. A palavra do Senhor nos diz que Herodes ainda procurou Pedro. Continuou perseguindo. Mas depois o anjo feriu ele. E ele foi comido de bichos. Talvez aquele que lançou palavras ao contrário contra a tua vida não vai ter tempo de ver a tua vitória. Porque o Senhor é o teu Deus. Ele cuida de você. Eu quero que você coloque de pé nesse momento. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus? Ou que quer reconciliar com o Senhor? Eu não sei, talvez por algum motivo ou outro parou na caminhada. Mas o Senhor, Ele conhece o seu coração. E talvez no momento que você passou, muitos não estão entendendo. Mas eu entendo que Deus está cuidando de ti. Soberano Deus e eterno Pai, eu sei que nessa noite, ó Pai, nós estamos na Tua presença. Tem crente que entrou aqui falando assim: Deus, eu preciso só de um milagre. Mas Tu és o Deus que abre as portas. Tu és o Deus que conhece esse coração ferido. Tu és o Deus que conhece a cada um que aqui está. Por isso eu quero lhe pedir, Jesus, começa a visitar a cada um nesta noite. Senhor, a honra é Tua. Jesus, a glória é Sua, o poder é Seu. E por isso neste momento, Senhor, nós queremos Te dizer que nós Te amamos, que nós Te adoramos, que nós reconhecemos que sem Ti nós somos ninguém, Pai. E eu quero lhe pedir, Jesus, que o Senhor visite a Tua igreja, confirmando a bênção pelo Teu Espírito Santo. E que nessa segunda-feira que vai iniciar, Pai, que seja uma semana vendo as provisões do Senhor acontecendo na vida de cada família, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus.